Bom, gente, agora eu vou começar a plantar uma cultura assim que é um pouco mais raro, né? É o aspargo. Aspargo tem gente que às vezes conhece como espargo, mas são as mesmas coisas, né? Então eu vou começar a plantar o aspargo, passar uma série de detalhes que como tem pouco plantio disso, tem assim pouca informação. Então eu vou procurar passar da forma mais completa e eu vou iniciar aqui. Eu fiz a sementeira, está tudo pronto, desde o preparo do solo. Então, primeira coisa aqui, assim que eu tirei o gengibre, eu coloquei calcário, né? Então, só o gengibre estava aqui até agora, se bem que está assim rico em material orgânico, mais galho, folhagem, essas coisas, né? Então eu coloquei algo em torno de 150 gramas de calcário por metro quadrado. Calcário, lembrando que não só como correção de acidez, né? Ele abaixa a acidez do solo para a planta poder absorver melhor o nutriente. Ela fornece cálcio e magnésio, dois principais produtos também para a planta. Então foi colocado o calcário. Lógico que depois não se coloca mais o calcário, é uma vez por ano. Então feito aqui, só ano que vem que eu volto a colocar, porque senão a terra fica alcalina e dá problema. Tem uma sequência, não é tudo junto. Então o calcário certo, ele faz um efeito melhor, desde que incorporado com a terra, né? Aproximadamente 60 a 90 dias é um período adequado para calcário fazer um bom efeito no solo. Só que nesse caso, sempre é uma questão assim, de tempo, né? Talvez você não consegue planejar assim para 60, 90 dias. Mais ou menos com 40 dias, eu tombei a terra, né? 40 dias atrás, eu vinha tombando a terra e preparando, dando formato no canteiro, limpando o terreno, a sujeira, tal, assentando, ver a área que eu preciso, né? Então foi o calcário. Passou mais ou menos 40 dias, eu entrei com esterco, né? Esterco, não lembro se essa remessa era de codorna ou galinha, mas tinha bastante fragmento de ração. E eu coloquei esterco, ficou mais ou menos, o esterco é assim, mesmo esterco curtido, se você colocar mais ou menos na casa de 10 dias de antecedência no solo, 10, 15 dias, 10 dias eu costumo colocar, o esterco orgânico, né, ele precisa mineralizar para a planta para absorver. Então você coloca um pouquinho mais antecipado para ela já ir nesse processo, para adiantar. Então foi colocado mais ou menos 10 dias antes. E adubo químico também, embora que seja químico, uma reação bem mais rápida, mas se puder colocar, digamos, uns 5 dias de antecedência, também responde melhor. Aqui eu coloquei, se não me engano, com 2 dias de antecedência. Acho que foi anteontem que eu coloquei adubo químico e tombei de novo. Então, o canteiro a gente acaba mexendo várias vezes. No momento que eu tombo, limpo, dou formato e vejo o espaço que eu preciso. Na hora que eu incorporo esterco, eu mexo de novo. Aí dou uma paradinha. Depois incorporo um pouquinho adubo químico. Adubo químico foi 10, 10, 10. Então você mexe de novo, então a terra fica assim bem fofinha, se bem que isso com a ação da água, né, sol, chuva ou mesmo rega, ele vai compactando. Então se houver necessidade tem que descompactar também. A questão do calcário, na realidade, não foram 150 gramas, aqui eu coloquei 400 gramas por metro quadrado. Porque foi feito assim, digamos, cavei mais profundo, né, e a área que nunca tinha sido jogado calcário, então foram 400 gramas por metro quadrado. E também foi colocado o esterco, né? Acabei falando que coloquei esterco, mas não falei a quantidade. Ele está com 500 gramas por metro quadrado de esterco de galinha. E o NPK 10, 10, 10 foi colocado 100 gramas por metro quadrado. Então, em termos de adubação, o trato do solo, é isso que foi feito. Aqui as mudas prontas, ó, parece uns pinheirinhos, fica bonito, ó. Tudo prontinho, tá com tamanho bom para ser transplantado. Essas mudas, para chegar nesse ponto, ele está mais ou menos aqui com uns 15 centímetros de altura, 15, 18 centímetros de altura, uns 15 centímetros. Tem alguns menorzinhos, né? Para germinar semente, que eu plantei de semente, foram 20 dias para germinar e mais 20 dias para chegar nesse ponto. Então, no total, desde o plantio da sementeira até aqui para transplante foram 40 dias. Então é um processo mais demorado do que uma verdura ou hortaliça normalmente. Algumas informações, né? Quando a gente fala aspargo, tem muita gente que pode confundir
com aspargo ornamental. Então tem umas 3 variedades que é aspargo ornamental. Tem umas folhinhas pequenininhas, alguns chamam aspargo rabo de gato, outro de metro, né? Então o pessoal usa como ornamental, enfeite, como fosse uma planta samambaia, coisa parecida, né? Então não é o caso. Esse aspargo é o aspargo comestível, mas são da mesma família, por isso tem o mesmo nome. Eu vou desenvolver o plantio agora através da sementeira, porque eu não encontrei nenhuma muda por perto, alguém que possa fornecer, que ele é mais difícil de encontrar. Mas, se fizer o transplante via muda, né? Você vai aqui depois quando tiver adulto, né? Você pega um pedacinho do raiz com a planta e plantar, ele é mais rápido, rende mais, é muito mais fácil o processo, né? Você pode pegar e transplantar imediatamente. Então, na minha opinião, o adequado, mais correto, seria via muda, né? Mas como você não encontra, então eu nesse caso encontrei semente, fiz com semente. Coisa também, esse aspargo aqui, estou com o saquinho da semente, ó, aqui, é o aspargo verde, né? Então, tradicionalmente a gente conhece como aspargo verde. Existe aspargo branco, né? Talvez se a gente vê em conserva, esse verde, quando vê preparado, esse chefe de cozinha, quando faz um prato requintado, coloca ali umas talinhas de aspargo, né? Coisa na milanesa, refogadinho com azeite, manteiga, então tem uma série de pratos assim bem requintado. Normalmente você não encontra para comprar assim no mercado, mas quando encontra, ele é caríssimo, esse aspargo verde. E o branco, normalmente, eu particularmente o vejo usar em conserva. Agora, não é variedade diferente, são o mesmo tipo de aspargo, os dois. Então, aqui era assim, né? O aspargo verde, depois eu vou explicar um pouco melhor, ele desenvolve, são os brotos, né, do aspargo, a planta em si, que ele está brotando, igual o taquinoco, broto de bambu que orientais costumam comer, é coisa parecida, é a planta que está brotando, então isso aí você corta ele com aproximadamente 12 centímetros, que é o aspargo, né? Assim, a parte comestível. Depois ela cresce normal se deixar virar planta, igual um bambu. E o aspargo branco, ele tem um trato um pouquinho diferente, tem que estar assim com terra, com material orgânico, mais arenoso na realidade, não argiloso, porque depois que faz um certo preparo, um trato, você tem que colocar, digamos, quase um canteiro em cima da brotação, porque esses tuliões, né, que o broto chama tuliões também, ele cresce no meio da terra. Então, quando está com aproximadamente 12 centímetros, você cava um pouquinho assim em linha e corta. Então, ele fica branco porque ele não recebe o sol. E esse verde, como tem o contato com o sol, né, com ar, oxigênio, ele fica verde. Só que em termos de nutriente, o verde é muito mais rico em nutriente. E particularmente eu acho que o sabor também, o do verde eu acho que é mais gostoso também, na minha opinião. Plantado uma vez, ele é uma cultura perene. Então dá para colher durante muitos anos, né? Você só vai fazendo uma manutenção e você vai colhendo ele, é uma cultura perene. Dura 10, 15, 20 anos dependendo, né? Mas que isso não tem histórico, mas é uma cultura que você planta uma única vez, pode-se dizer, a não ser que você queira renovar por algum motivo, né? Vou começar a fazer o plantio, preparei 3 canteiros, né? Quando fiz a sementeira, foram colocados 2 sementes para cada célula, cada buraquinho desse. Então, não sei se vai dar para reparar, ó, aqui nasceu um só. Ó, aqui nasceu um só. Aqui nasceu 2. Ó, aqui nasceu 2 juntinho, né? Então, ele varia. Tem algum que falhou, né? Aqui, ó, esse aqui. Esse falhou. Mas nascendo 1 ou 2, não precisa fazer desbaixa nem nada. Do jeito que está aqui, pode ser plantado. Mesmo plantado, não precisa fazer desbaixa. Foram plantados, ó, parece uns pinheirinhos, parece uns pinheirinhos. Então tá esse canteiro, essa fileira, vai estar ali na frente. Aí tem um segundo, né? Fiz 3 aqui, ó, tudo plantadinho. Falta jogar água ainda. Aqui, ó, esse tá ali na frente. Agora é assim, o espaçamento entre uma planta e outra tá algo em torno de 25 centímetros. Aqui, esse espaçamento, ó, mais ou menos 25 centímetros. E entre plantas, na verdade é assim, como aqui esse pedaço aqui é um local caído, e eu tenho assim, frutífera para cá, gengibre ali, outras plantações aqui, eu precisava de 3 linhas
mas não tinha um espaço suficiente. Mas aqui, por exemplo, ó, aqui é um caso típico. Então, entre linha aqui e aqui, tá algo em torno de 1,10 m aqui, entre linha, né, para poder transitar. Como não tinha espaço, eu fiz uma fileira dupla, né? Uma fileira dupla. Tem um transito aqui e transito ali embaixo. Então, obviamente, ficou 25 centímetros entre planta. Nessa fileira, se fosse contínuo, tivesse mais fileira, seria 1,10 m. Mas aqui ficou mais apertadinho porque eu coloquei duas fileiras juntas, né? Bom, plantado, o que vai acontecer? O ciclo dele para a produção é longo. Então, eu estou plantando aqui agora, final de outono, nossa. A colheita dela costuma ser no primavera, mas não desse ano. Demora 2 anos. Então, no primeiro ano que vai se passar, a planta tem que fortalecer bem, tem que desenvolver bem e fortalecer bem. No segundo, que ela está bem estruturado, que você começa a colheita. Na verdade, você come o broto, né? Os tuliões, os brotos dela. Então, ela tem que estar assim, bem fortalecido. Não é que ela vai frutificar, soltar um broto à parte. Não, você vai, digamos, sacrificar ela, né? Então, tem que ter 2 anos do período, depende de quando você planta, né? Nesse caso meu aqui, ele vai dar até um pouquinho mais de 2 anos, pela época que eu estou plantando, né? Mas assim, na média 2 anos para fazer a primeira colheita. Então, pretendo mostrar quando estiver colhendo, mas até lá o pessoal até esqueceu, né? A particularidade, quando ela está assim desenvolvida, já adulta, né? Se você arrancar um pé dela, ela vai ter umas raízes bem mais grossas, compridas. Algo em torno de 30, 35 centímetros de comprimento, talvez até 40, dependendo, umas raízes grossas. E no meio tem umas raizinhas aqui, como é que eu vou dar um exemplo aqui? Ela é assim mais abertinha assim a raiz, né? O formato da raiz, raízes pequenas, né? Inclusive mais fininha, ela é meio abertinha. Essa raiz pequena é o que absorve nutrientes para a planta. Essa raiz grande, ele serve como armazenamento de nutrientes. Para quando for soltar os tuliões, os brotos, ela ter assim, bastante energia armazenada, além da adubação que recebe. Porque só para absorver com raiz pequena não dá conta. Então, tem essa raiz grande, ele não serve para absorver nutriente, ela é para armazenar nutriente. Hoje em dia, eu às vezes escuto o pessoal falar de choque térmico, 30 dias antes, coisa assim, parece que é uma coisa assim diferente, né? Mas na verdade ele é simples. Como a produção dela concentra no período de primavera, nessa casa de 40 dias, 50 dias, exageradamente 2 meses, de 30 a 60, vamos supor, né? Porque depois tem que manter os brotos para ela crescer de novo, né? Manter o pé. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, vai ter a chuva natural e também o período de seca natural, que é o inverno. Então, nesse período, todas as plantas, as gramas, de uma maneira geral, elas ficam feias, né? Então, nesse momento que está ficando feio, obviamente se não joga água nem nada, nem nutriente, porque uma que a planta não está mais absorvendo, né? A fotossíntese e tal está acabando. E nesse momento que ela vai secando, se você não joga água, essas coisas, a planta tem, não é só aspargo não, outras plantas também em folha, né? Você vê que as folhas vai secando, e tomate, por exemplo, café, muitas outras plantas, né? A maioria. Na realidade, aquelas plantas que as folhas de baixo vão secando, ela transfere energia, né, nutriente, para os frutos. Fruto, broto novo, então ele transfere essa energia. E aqui acontece a mesma coisa. Então tá assim, uma toceira bonita. No momento que você corta, principalmente a água, né, no inverno vai cortar automaticamente. Ela começa a subtrair desses toceiras, digamos assim, o nutriente vai para essa raiz, então armazena muita energia. Então, quando chega mais ou menos o período final do inverno, né, você pega e corta, né, faz a poda, digamos assim, mas corta rente ao chão, limpa tudo, E pode esperar um pouquinho, aí é uma questão de gosto, né, mas pode esperar uma semana, 10 dias, 15 dias, né, dependendo como é que você quer fazer. Aduba. No caso, eu vou jogar esterco orgânico e também adubo mais rico em nitrogênio, mas 10, 10, 10 dá, né? O equilibrado dá certo. E começa a irrigação, então ela começa a soltar broto com tudo. É o que nós vamos comer, é o aspargo que nós conhecemos. E esse aspargo, como ela tem um crescimento muito rápido, você tem que colher 2 vezes ao dia. De manhã, é o que cresceu à noite, e durante o dia, à tarde você tem que colher de novo, que ela cresce de novo. Em algumas circunstâncias,
às vezes chega a colher 3, mas 2 é o normal, de manhã e à tarde. Então, quer dizer, em 12 horas ele cresce esse tamanho de 12 centímetros, onde ele está macio, né? Os brotos, os tulhões. Tá? Então, é assim que ele funciona quando chega a época de colheita. A adubação de manutenção, como é uma cultura perene, quase como uma frutífera, né? Estou plantando agora também adubado, né? Então, ele vai durar 4 meses para frente. Então, quando chegar mais ou menos final do ano, daqui 3, 4 meses, né? Eu faço uma adubação, só para fortalecer ela. Posso entrar com um pouco de esterco, um pouco de adubo também 10-10-10 nesse caso. Eu quero que ela cresça bem, né? E a cada 3, 4 meses pode ir repetindo a adubação. Não precisa ser nada exagerado. Aqui o solo já tem bastante material orgânico, não é aquela terra seca. Então é só esperar. O único problema é que eu tenho que esperar primeiro os 12 meses para fortalecer. No segundo que ele estiver fortalecendo, que eu posso fazer esse processo, né? Então vai pegar a época de inverno automaticamente, a planta começa a secar, ela começa a murchar. O fato de estar murchando, ela está armazenando energia para a raiz grande. E na hora que ela estiver bem sequinha, a gente corta rente ao chão, espera aí 15, 20 dias, dependendo. E depois entra com adubação por cima, pode ser esterco de galinha e mais adubação 10-10-10, e começa a irrigar. Então ela começa a soltar os brotos, é o que nós vamos colher. Aí pode ser colhido, dependendo, né, como é que você quer fazer, mas na casa de 30 dias, 40 dias, 50, 60, eu acho até um pouquinho puxado, né? Dependendo se está bom, vigoroso, já saiu a quantidade de brotação que você quer manter a parte vegetativa, ainda está saindo broto, de repente você pode tirar mais alguma coisa, né? Mas às vezes já não é comercialmente. Então, o pico do comercial, do momento que começa a brotação, 30, 40 dias, exageradamente 50, é o pico bom para se colher. A questão de irrigação é optativo. Se você estiver num local muito seco, obviamente tem que jogar água todo dia, um dia sim, um dia não. Na época chuvosa, por exemplo, onde eu moro, não precisa nem jogar água. Se estiver chovendo num período, num clima seco, a cada 3 dias, é o suficiente também, né? Agora, se está no local, digamos, na primavera ainda, mas está muito tempo sem chover, passou 20 dias sem chover, o solo está muito seco. Então, nesse caso, é bom jogar água 2 vezes por semana, 1 vez por semana, dependendo do tipo de solo que tem, né? Mas não é aquela necessidade hídrica que nem verdura e hortaliça. Então, ela comporta como uma cultura perene mesmo. Então, a questão de irrigação não dá muito trabalho. Questão da altura da planta, depois de ela desenvolvida, né, ficando adulta, ela chega mais ou menos 1 metro, 1,20 m, 1,30 m. Alguma planta alta, talvez chegue a 1,50 m, mas entre 1 m, 1,30 m é a média que ela vai ficar de altura, né? Inclusive quem olha assim, chega a ser ornamental. Então, para quem, até por diversão também, resolver plantar num jardim, por exemplo, ou num vaso, aqueles vasos cavalete assim, contínuo, né? Deve ficar bonito, porque ele tem uma folhagem frondosa. Tanto é que tem os aspargos ornamentais, né? É um pouco diferente, mas é da mesma família. Então está finalizado a parte de preparo, plantio, as informações para quem queira plantar também. E como o ciclo é longo, se tiver alguma novidade pode ser que mostre, ou talvez só na colheita, né? Mas de qualquer forma, espero ter passado todas as informações necessárias para quem queira cultivar.